Você já ouviu falar em estado misto? Nunca ouviu falar sobre isso? Então, se você tem depressão ou se você tem transtorno afetivo bipolar, esse vídeo ele é muito importante. Aliás, não só para vocês que têm depressão e transtorno bipolar. Se você, por exemplo, já tomou antidepressivos, por exemplo, e sentiu que o antidepressivo deu uma ativada em você meio exagerada, você se achou muito irritado, muito ansioso de uma maneira descontrolada e até muito estranha a você, esse vídeo vai ser bastante importante. Ele é um vídeo bem interessante para que você assista. Pessoal, sou o Dr. Labinas, sou médico psiquiatra e tenho esse canal, o Instituto Labinas, cuja ideia é de fato falar sobre os medicamentos, diagnósticos, tratamentos e como você pode se ajudar ou ajudar pessoas com transtornos mentais ou então a viver uma vida mais saudável mentalmente. Hoje a ideia é falar de um estado misto, que muitas vezes é difícil de reconhecer e que gera muito sofrimento para a pessoa, porque a pessoa vai tentando tratar de uma forma e quando vê o tratamento não era para ser assim, acaba atrapalhando ou até piorando alguns sinais e sintomas. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês de fato que é um estado misto. O estado misto, ele pode acontecer tanto no episódio de depressão quanto no episódio de mania ou hipomania. Como assim? Então vamos entender que você está no episódio depressivo maior, está da depressão. Você preenche critério para depressão. Então você tem por mais que 2 semanas, na maior parte dos dias, desinteresse nas atividades, tristeza, sensação de falta de energia, baixa autoestima, indecisão, culpa, pensamentos de morte. Você está deprimido ou deprimida. Você está. Só que além disso, você apresenta pelo menos 3 sinais e sintomas do outro polo, de um polo de hipomania ou de mania, mas que não são suficientes para preencher critérios de mania e hipomania. Como assim? Então essa pessoa que está deprimida, ela acaba sentindo um pensamento acelerado, ela acaba sentindo um humor eufórico, um humor expansivo, ela acaba sentindo uma autoestima inflada, muita distraibilidade, ela tem um aumento de atividade, de energia para gastos, começa a dirigir muito, trabalha em excesso, diminui a necessidade de sono. Então percebam, ela tá, ao mesmo tempo que ela está muito deprimida, ela parece estar muito ativada. Embora irritabilidade e ansiedade não estejam dentro dos critérios ali do DSM-5, que é o manual que a gente usa para diagnósticos, é muito comum essa pessoa com depressão também estar muito irritada nesses estados mistos ou muito ansiosa. E até quando às vezes tomam antidepressivo, 20% dessas pessoas, elas acabam tendo piora vultuosa dessa ansiedade, dessa irritabilidade. Então fica aqui um sinal de alerta. Não são diagnósticos, mas eles ajudam a dar um entendimento sobre esse espectro dentro desse quadro aí do bipolar e desse estado misto. Agora, falei da depressão com estado misto, num estado misto. Como é então a mania ou a hipomania num estado misto? Aí é diferente. Então lembra que eu falei a depressão, estou deprimida com 3 características de mania? Nesse caso não. Nesse caso a pessoa está em mania ou hipomania com pelo menos 3 sinais e sintomas de depressão. Como assim? Então ela está acelerada, autoestima inflada, aumento de energia, ela está ativada, agitada, pensamento acelerado, ela está loquaz, falando muito rápido e ao mesmo tempo ela está desanimada, ela sente certa tristeza, ela tem uma sensação de culpa muito grande, uma sensação de indecisão, até pensamento sobre morte. Então quem tá mandando ali é a mania e hipomania, mas quem está aparecendo, os sinais que vem aparecendo ali também são sintomas depressivos mistos, mescla de um com outro. Espero que vocês tenham entendido bastante exatamente esses pontos que eles são cruciais, pois eles mudam a forma do tratamento e eu já vou dizer como. Mas antes de eu dizer para vocês, já quero que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho e não esquece de compartilhar também com seus amigos e familiares. Toda vez que você faz esses movimentos aqui de curtir o vídeo, de comentar, tirar suas dúvidas ou até de fazer essa inscrição, você mostra pro YouTube que o vídeo é importante e ele acaba direcionando para pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo. Então muita gente que não tá bem da depressão, não tá bem do transtorno bipolar, elas podem ser beneficiadas com um vídeo como esse, que vem de um psiquiatra, né, alguém que estuda esses diagnósticos. Então, como eu disse para vocês, assim, como que vai funcionar a questão do tratamento e qual que é o impacto? Acho que até antes de falar do tratamento, eu vou falar um pouco do impacto do estado misto nos tratamentos. Primeira coisa, a pessoa toma antidepressivo, então ela tem uma depressão, só que uma depressão mista. E aí ela vai tomar um antidepressivo, não melhora, outro antidepressivo não melhora, toma um antidepressivo, fica mais irritada, nervosa, mais agressiva, mais agitada, e você fala, nossa, mas caramba, eu tomei 3, 4 antidepressivos e não tô melhorando, e tenho ficado pior até. Talvez porque você faça esse estado misto. E aí, esse estado misto, ele muitas vezes ele é mais direcionado a um transtorno bipolar do que propriamente um tratamento de depressão. Então muda a forma como o tratamento acontece. De antidepressivos, então, eu estou falando de antidepressivo que pode me deixar assim. Quais antidepressivos causam mais risco de eu, de repente, fazer um estado misto? Os antidepressivos ISRN, que são os duais, a exemplo da venlafaxina, da desvenlafaxina e da duloxetina, e também antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina,
nortriptilina, imipramina. E aí uma atenção, você vai falar assim, nossa, mas eu tomo esses remédios, eu vou ter um estado misto. Não, não é para você ter um estado misto. O estado misto é uma forma de depressão em pessoas que provavelmente estão dentro desse espectro bipolar. Então, na verdade, é uma doença que ainda não estava tão bem manifesta, tá? Então não fique com medo de tomar esses medicamentos, eles simplesmente só podem causar isso em pessoas que têm esses estados. E aí é legal, dentro da consulta com o seu psiquiatra, você falar se você tem essas características. Porque se você fala para ele, nossa, eu me sinto deprimida, mas nossa, doutor, minha ansiedade está muito grande, eu me sinto muito acelerada, muito agitada, inquieta, talvez isso seja um estado misto, e aí o médico nem entre com um antidepressivo sozinho. Ele dá um antipsicótico atípico e aí ele dá um antidepressivo junto, que aí você não evoluiria para esse tipo de piora sintomática. Tá? Quem são as pessoas que têm maior risco de desenvolver esses estados? Então, uma pessoa bipolar do tipo 1 tem mais risco que uma bipolar do tipo 2. A pessoa que tomou um antidepressivo e teve sintomas mistos induzidos pelo antidepressivo. Pessoas que têm uma história familiar de um transtorno afetivo bipolar. Pessoas que não estão tomando um estabilizador de humor ou um antipsicótico atípico. Pessoas que têm esse quadro depressivo já mais ansioso e mais agitado, ou até irritável, mesmo que não tenha características ainda de hipomania, mas que tenha essa depressão ansiosa, depressão muito irritada, estão mais sobre fatores de risco, tá? Então, essas são as principais características. Dito isso, como que eu vou tratar cada condição? Então, lembrem que os antidepressivos, eles até podem ser prescritos, mas invariavelmente não devem ser prescritos sozinhos. Você vai precisar, obviamente, fazer uma introdução de algum antipsicótico atípico ou até do estabilizador de humor. Só que depende da fase. Então, o que eu quero explicar para vocês? Vamos pensar numa pessoa bipolar do tipo 1, bipolar do tipo 2. E ela está numa fase de mania, dessa euforia, dessa grandeza. Eu até tenho vídeos aqui no canal, posso deixar na descrição alguns vídeos sobre transtorno bipolar aqui para vocês também assistirem. Mas vamos pensar que essa pessoa está nessa fase de mania, de hipomania. Nesses casos, são alguns remédios que a gente pode utilizar: carbonato de lítio, divalproato de sódio, a quetiapina, o aripiprazol, por exemplo, também tem eficácia. A olanzapina também pode ser utilizada para tratamento de estados mistos. Agora, se você está numa depressão mista, esses remédios como carbonato de lítio, quetiapina e ácido valproico também podem ser utilizados. Mas outros medicamentos que acabam sendo úteis são a lurazidona. A lurazidona ajuda muito nesses momentos. A ziprasidona e a olanzapina, elas podem ser utilizadas nessas depressões mistas. Existem outros medicamentos que nem existem no país, como a zenapina, por exemplo, que também é um medicamento antipsicótico que tem fora do Brasil, que podem ser utilizados. Mas a depressão mista, o que a gente usa são aqueles três principais, né? Lítio, quetiapina e o ácido valproico, além da lurazidona, um antipsicótico que chegou recentemente, assim, há alguns anos no Brasil, a olanzapina e a ziprasidona. Então, para vocês perceberem, depende da fase, né? Porque você não pode dar lurazidona para uma pessoa em mania, mas na depressão vai muito bem. A olanzapina vai muito bem na depressão, também pode ser utilizada em estado misto. A ziprasidona não, a ziprasidona é muito mais na depressão mista. Então, cada um vai de uma forma. Então, claro, vocês não precisam saber exatamente sobre isso, mas entender que, dependente da fase onde você está, pode ser que o médico tenha que mudar o medicamento. O que eu acho que é principal para vocês entenderem, aprenderem a reconhecer esses sinais e sintomas, para que você, quando for tratar, você fala, doutor, você está me dando antidepressivo, mas olha, vale a pena te dizer que eu me sinto mais irritada, mais nervosa, pensamento acelerado, eu estou muito distraída, também dizer que eu me sinto um pouco mais eufórica, porque aí o médico vai pensar, poxa, eu até posso dar antidepressivo, mas eu tenho que dar algum remédio para conter, de repente, essa piora sintomática e ter o risco aí dessa pessoa estar num estado misto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já dá o seu like aqui. Não esquece que toda segunda, quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal, tá bom, pessoal? Um grande abraço.